Espírito Santo continue falando aos nossos corações, cumprindo em nós o teu querer, teus planos e os teus propósitos. Abençoa todos neste lugar, Senhor, abençoa os nossos visitantes, abençoa, Deus amado, a tua igreja, Senhor Deus. Usa a vida do Sandro, nós te louvamos pela vida do teu servo, que foi orar, foi te buscar, foi se preparar para ministrar a tua palavra essa noite. Usa a boca dele, usa o teu servo poderosamente neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 3, dos versos 17 ao 33. Lamentações 3, dos versos 17 ao 33. Diz assim a palavra de Deus: E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Talvez na sua versão esteja da minha amargura e do meu pesar. É o que quer dizer do absinto e do fel. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que o fere, farte-se de afronta. Pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Amém? Queria orar mais uma vez. Obrigado, Deus, porque as tuas misericórdias são infinitas, Pai, e porque a tua graça é maravilhosamente transformadora nas nossas vidas. Que a tua palavra alcance os nossos corações e cumpra o propósito que o Senhor tem para o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu prometo não me demorar para não passarmos do nosso horário habitual, mas eu queria passar para vocês aquilo que Deus falou comigo esta semana. Não sei quantos conhecem aquela música Ano Novo, Vida Nova. Ano Novo, Vida Nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Eu cantei, yes! Eu não sei quantos conhecem essa música. Eu só lembrei da letra cantando. Mas eu não sei se vocês têm essa mesma impressão de que parece que o ano ainda está começando. Parece que a gente ainda está tomando embalo das coisas. E nós estamos praticamente no final do mês. Hoje é dia 22, né? O tempo assim passa muito rápido. E a gente ainda está pensando, o que eu espero desse ano, né? E nessa semana que passou, eu conversei com várias pessoas, vários irmãos, e nós compartilhávamos. E eu tenho visto tantas situações complicadas, tantas situações difíceis que todos nós temos passado. Nós vivemos lutas financeiras, desemprego, doenças, dificuldades na igreja, filhos com problemas, as pessoas pedindo para a gente orar pelos motivos mais diversos. Nós sentimos medo, enfrentamos dúvidas pessoais, todos nós. E todas essas coisas só contribuem para aumentar o nosso estresse diário, né? E em meio a tudo isso, inclusive as minhas próprias lutas, enquanto eu falava com Deus, Deus falou assim muito claro para mim, de uma forma que para mim foi muito bom, muito gostoso de ouvir e de sentir. Ele falou: filho, tenha esperança. Só isso. Foi algo curto, rápido e direto. Eu passei os olhos na palavra de Deus
e eu ouvi Deus falando: filho, tenha esperança. E é isso que nós precisamos ter. E é isso que eu queria trazer para a gente poder compartilhar um pouco aqui esta noite. Nós precisamos ter esperança. E conta uma ilustração, eu não sei se ela é realmente verdade ou não, mas conta uma ilustração que na Romênia um homem sempre dizia para o seu filho: haja o que houver, eu sempre estarei contigo, eu sempre estarei com você, eu sempre estarei ao seu lado. E certo dia, após um terremoto muito grande, a escola desabou e esse pai e outros pais saíram correndo para aquele acidente e ficaram tirando pedras e procurando, e junto com os bombeiros, e ele não desistia. E quando todos os pais já tinham desistido, deixando só os bombeiros fazerem o trabalho, ele continuava lá, até que em um determinado momento ele ouve uma vozinha lá no fundo, e ele fala: filho, é você? E ele: pai, eu estou aqui. Filho, você está bem? Pai, nós só estamos com fome e com sede. Nós, quem está com você? Todos os meus amigos estão aqui. E eles ficaram presos entre duas vigas, que no desabamento fez como que uma casinha, e eles ficaram lá. E um a um cansados, eles foram saindo de lá, e depois a imprensa chega e pergunta, né, para eles, para o filho, se ele tinha ficado com medo, o que tinha acontecido. Ele falou: não, eu falei para os meus amigos assim: não precisam ter medo, meu pai irá nos achar. Ele prometeu que sempre irá estar ao meu lado, e meu pai nunca quebra uma promessa. Esperança. E eu e você temos um pai que nunca quebra uma promessa. E eu e você temos um pai que diz que nós podemos ter esperança. Esse é o nosso pai. Nós celebramos a ceia hoje. E nós esperamos a segunda volta do nosso Senhor, quando Ele virá em glória. E eu confesso que eu não vejo a hora disso acontecer. E não é só de falar, não. Seria tão bom que, né, nós todos aqui agora fôssemos, né, mas isso é uma outra história, para um outro dia, né? O ditado brasileiro diz assim, que a esperança é a última que morre, não é verdade? E aí eu tenho que fazer aquela piadinha que as nossas sogras não se chamam Esperança, né? Mas, caramba, ninguém riu. Mas não é uma verdade, a esperança não é a última que morre. 1 Coríntios 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E desses três, o maior é o amor. A esperança não morre. Só que esperar não é fácil. Ninguém gosta de esperar. Nós temos muita pressa, nós somos impacientes. E o nosso mundo, hoje em dia, faz com que tenhamos cada vez mais agilidade das coisas. A nossa informação vem muito rápida. Nós queremos resolver as coisas de uma forma muito rápida. Nós não sabemos mais esperar. E nós vivemos assim, empurramos a nossa vida espiritual dessa forma. Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa. 25 anos. Deus falou para ele: olha, você vai ter um filho, tal. Tá bom. Ele esperou 25 anos. A gente às vezes não espera tempo nenhum, né? Que dirá 25 anos. Ele creu contra a esperança. Sua esperança não se desesperou e Deus honrou a vida de Abraão. E esperança é um assunto presente em todos os momentos da história do povo de Deus. Se você estudar a história do povo de Deus, você vai ver que esperança é um ponto alto, é um ponto muito forte na vida do povo de Deus. É a base de tudo aquilo que eles viveram. E esperança tem que ter a fé e a confiança em Deus. O chão da esperança é a fé e a confiança em Deus. Por isso, esperar com firmeza é visto na Bíblia como uma grande expressão de fé, né? E Isaías falou isso lá quando Israel estava sofrendo com a Babilônia. Ele disse lá em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E somente os que creem e os que confiam
tenha esperança no futuro e na sua salvação. A palavra de Deus nos diz e nos incentiva a termos esperança em todo o tempo, né? Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por confiança nele, para que eu e você possamos transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não por mim. Eu não tenho esperança, eu não sei esperar. E eu acho que se eu pedir para levantar a mão aqui, quase 90% vai levantar a mão dizendo que também não consegue esperar. Mas pelo poder do Espírito Santo, eu posso ter esperança naquele que é o Pai e naquele que cumpre tudo aquilo que prometeu. Talvez você, eu, estejamos com o coração em dúvida hoje. Talvez sua esperança já tenha se perdido, você já não consiga mais enxergá-la. Talvez você esteja com medo da manhã, das situações que estão por acontecer, né? Eu não sei. Mas eu sei que eu e você fomos concebidos por Deus para suportar uma carga muito grande, uma carga emocional, de estresse muito grande, uma pressão emocional muito grande, né? Deus nos criou aptos para enfrentar várias crises, como doenças, como reviravoltas, como reviravoltas financeiras, como desapontamentos, como a morte de um ente querido. Nós sofremos com isso, mas nós somos preparados para suportar essas coisas. Mesmo que a gente ache que é extremamente difícil, mas nós temos essa possibilidade sim de suportar tudo isso. Se e somente se não perdermos a esperança. A gente precisa ter essa certeza de que podemos esperar algo mais, de que podemos imaginar que ali na frente eu terei algo melhor para a minha vida. Essa esperança vem no Senhor. E eu tenho absoluta certeza que esse sentimento tem me segurado, tem me impulsionado a continuar seguindo meu caminho muitas vezes. Porque você olha para frente e você fala, não vai dar. Esse negócio não vai dar certo, não tem jeito, né? Ah, não, mas vamos fazer assim, vai ser assim. Não tem jeito. Se eu não tiver esperança, realmente não terá jeito, né? E Jesus, Deus chama a esperança de âncora da alma. Está lá em Hebreus, isso. Âncora da alma. E quando a esperança é uma âncora, ela nos mantém firmes em tempos de crise. Quando você joga a âncora lá do seu barco, ele fica firme no lugar, não fica? Quando nós temos a esperança, nós estamos firmes naquilo que o Senhor trará para nós. Qualquer tempestade, qualquer provação que venha na sua vida, por mais difícil que ela possa ser, você está firmado nessa âncora. E é engraçado, eu estava escrevendo aqui, estava pensando na dúvida. A dúvida, ela é mais ou menos como o cupim, né? O cupim chega na sua casa, aí ele vai comendo um móvelzinho, você não percebe, vai comendo outro móvelzinho, e quando vai indo, comeu tudo, né? Ele foi embora, sem que ninguém perceba, ele começa a destruir móvel por móvel, até finalmente destruir os alicerces da casa. Eu descobri que tem um cupim que come concreto, eu não sei exatamente como é que é esse negócio. Mas, às vezes, nós temos um cupim na nossa vida, que atua em nós. Secretamente, ele vai corroendo a nossa fé. Ele vai, de uma forma inesperada, tirando a base da nossa fé. Ele vai corroendo aquilo que nós temos de mais importante. E é nos momentos de tempestade, quando a nossa alma está em crise, amargurada, decepcionada, que nós começamos a sentir o efeito das nossas dúvidas. E aí eu coloquei 3 estágios. O primeiro estágio diz que acredita-se que aquilo que está acontecendo nunca deveria ter ocorrido. Você está numa situação, aí você fala assim, puxa, isso não podia ter acontecido comigo. Por que aconteceu? Não deveria. O que eu fiz? O que está acontecendo? Isso não podia ter acontecido na minha casa. Mas acontece. E há momentos em que Deus, por mais amoroso e gracioso que seja, permite que algumas coisas aconteçam conosco, para que nós aprendamos.
Ele permite que coisas ruins aconteçam a uma pessoa boa. Por exemplo, quando uma mentira se sobrepõe à verdade e ganha os ouvidos da maioria, quando acusações falsas difamam um indivíduo, aparentemente você diz, caramba, não dá mais para consertar esse erro. E aí você pergunta, por que Deus permite que coisas ruins atinjam pessoas boas? E fica aquela dúvida. E o dano causado provoca essa pergunta. E quando não é respondida, quando essa pergunta não é respondida, você fica ali com aquele cupim corroendo a sua fé, porque você perde a esperança de que Deus faz e pode fazer todas as coisas. Quando nós não conseguimos encontrar explicações para os nossos problemas, para as nossas tristezas, a dúvida faz morada no nosso coração e começa a corroer a sua fé. Em um segundo estágio, a nossa dúvida tende a aumentar quando acreditamos que certas coisas devem acontecer, mas elas não acontecem. Puxa, mas isso tinha que acontecer. Por que não aconteceu? Eu fiz tudo certinho. Ou eu deixei de fazer aquilo para que algo acontecesse e não aconteceu? Por que o Senhor não disse sim? Puxa, às vezes o Senhor não diz sim. Às vezes Ele diz não. Outras vezes Ele não diz nada. Ele está dizendo com isso, mas outras vezes Ele não diz nada. E aí você tem que esperar. Nem sempre o Senhor diz sim. Isso é complicado, porque você diz, eu orei, detalhei, fiz o que devia, o que não devia, o Senhor não respondeu sim? O Senhor não respondeu sim. Mas nem por isso a dúvida tem que ficar no meu coração. Porque o Senhor sabe aquilo que é melhor para mim. Às vezes o Senhor diz sim. Sim, darei a você, meu filho, graça suficiente para suportar a sua crise. Vou lhe ensinar lições profundas e depois quero usá-lo de uma maneira mais ampla. Vou abençoá-lo com muita saúde para que você me glorifique. Em outras ocasiões, efetivamente Ele não cura, Ele não restaura. E Ele diz não. E Ele diz, a minha graça te basta. Um terceiro estágio que favorece o crescimento da dúvida é quando nós cremos que as coisas devem acontecer imediatamente. Já, agora, mas elas não se concretizam. Ou acontecem bem depois, né? E eu não vou entrar no mérito de, eu vou determinar, eu vou falar, eu não vou entrar nisso aqui agora, porque iríamos longe. Mas às vezes a gente fala, não, eu quero isso agora, eu não aceito isso, caramba, é difícil. Eu vejo Paulo pedindo para que o Senhor tirasse, e Paulo foi Paulo, para que o Senhor tirasse o espinho na carne, e Deus falou assim, não. Eu vejo Jesus aqui dizendo assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. E aí eu digo assim, não, Senhor, eu quero agora, eu não aceito isso já. E quando não acontece, gera dúvida no meu coração. Poxa, será? Quem é esse Deus? Sempre que Deus nos responde, espera, nós lutamos contra o seu tempo. E o meu tempo não é o tempo de Deus, o meu tempo é o agora, o meu tempo é o ontem, é o anteontem, o que eu tinha que resolver já. E o tempo de Deus é assim, olha, segura a onda aí, filho, fica tranquilo. Na minha hora, que é a hora certa, eu vou te responder aquilo que você precisa. Mas o que é esperança? O que significa esperar? A esperança olha para o futuro com grande expectativa. E tudo aquilo que nós sonhamos é algo que nós desejamos. Desejo e esperança estão ligados, não são sinônimos, mas são sentimentos em que estão ligados. Eu espero aquilo que eu desejo. Algumas esperanças são reais, outras não. Eu tinha um amigo que brincava que quando o dia em que ele morresse, ele ia pedir para Deus porque ele queria voar primeiro. Ele queria ter o desejo de voar, Eu falei, legal, vai esperando isso aí, né? Não sei, pode ser que você voe, pode ser que não, mas vai pedindo, né? Mas algumas esperanças são reais, outras não. Costumamos cultivar no nosso coração imagens de coisas que nós queremos e que nós desejamos e esperamos que ela aconteça. E existe uma variedade muito grande de esperança. Às vezes tem uma esperança, uma expectativa enorme em relação a relacionamentos, né? Se eu fosse casado, puxa, se eu tivesse filhos, se eu tivesse mais amigos,
Nós esperamos adquirir bens materiais como uma casa nova, um carro mais novo, uma promoção no emprego, um emprego novo. Nós também pedimos saúde, especialmente quando a gente está doente, né? Ou pedimos dinheiro quando nós estamos em dificuldades. Quantas vezes você pensou? Quando eu estava escrevendo isso, né? Quando eu estava preparando isso, eu pensei exatamente isso, né? Eu falei, puxa vida, quantas vezes eu paro no meu dia e falo, puxa, se eu tivesse isso, eu não precisava estar fazendo aquilo, né? Se eu tivesse ganhado na loteria, não é nem mais loteria, eu esqueço, Mega Sena, né? A pastora falou que é Mega Sena, Senhor. Se eu tivesse ganhado na Mega Sena, eu não precisava estar aqui agora, né? Mas quantas e quantas vezes eu e você já pensamos, se ao menos eu tivesse ou pudesse tal coisa, eu estaria satisfeito, eu estaria realizado, né? É um engano, mas nós pensamos assim. E em diferentes fases da vida, em diversos tipos de esperança, nós desejamos coisas para preencher os nossos sonhos. Nossa esperança, de um jeito ou de outro, ela nos acompanha dia e noite, porque nós desejamos alguma coisa, né? Sejam quais forem as nossas esperanças, nós lidamos com elas de uma forma que vai depender muito da nossa paz com Deus, da nossa harmonia e da nossa maturidade com o Senhor. A maturidade vai me fazer entender que se Deus falar sim, é sim, se Ele falar que é não, se Ele falar que é espera, eu vou esperar. Mas vamos voltar ao texto aqui. Imagina a cena aqui de Jeremias. Jeremias quem escreveu Lamentações, né? Um homem já velho, cansado, triste, ele chorava desconsolado, sentado num chão empoeirado, às portas da cidade de Jerusalém. E Jerusalém havia sido invadida pelo exército babilônico, que tinha arrasado a cidade, destruído a cidade. Tinha acabado com a maior parte dos seus habitantes e tinha saqueado tudo aquilo de valor que eles tinham, tudo que era de valor para os israelitas. E Jeremias, que era o profeta conhecido como profeta chorão, né, ou profeta que chorava, ele estava lá, sentado, desolado, e ele observava toda essa devastação. Gente morta pela rua, as casas ainda queimando, os abutres sobrevoando a cidade, tudo um caos. De um lugar mais afastado, quem sabe uma mãe chorando à procura de um filho, isso deixa paralisado. Ele fica paralisado. E apesar da imensa dor que ele sentia, ele já não tinha mais lágrimas para derramar e ele sussurrava: ó Jerusalém, Jerusalém, a filha de Sião tombou, a filha de Sião caiu, não existe mais. Aonde está Deus nessa hora? Será que eu e você já não perguntamos isso algumas vezes? Aonde está Deus nessa hora? Não, Deus está vindo aí. Não, onde é que está Deus nessa hora? Eu não posso esperar, Senhor. Eu já pedi, eu já orei, eu já jejuei, eu vim na igreja, Senhor. Eu vim na igreja todos os cultos e... O profeta aqui sabia, do fundo do seu coração, que Israel merecia aquela punição. Deus já havia avisado através de outros profetas que isso ia acontecer se o povo não tomasse um rumo certo na vida. Mas o povo não ouviu. O povo continuou. E tudo que Jeremias amava, todos os seus sonhos, tinham sido consumidos junto com aquela cidade que queimava. Como Jeremias poderia sentir esperança? Como eu e você podemos sentir esperança olhando a situação que está no Brasil? Olhando que todos os amigos que a gente tem próximo estão aí perdendo emprego, ou estão descasando, ou estão... Você fala assim, Senhor, como é que eu vou ter esperança vendo essas situações? Como é que eu vou acreditar em algo lá na frente, diferente? É utopia. Eu vou lá em cima e vou falar isso, mas como é que eu creio? No verso 18, Jeremias diz: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias fala, eu já não tenho mais esperança. Só que aí Deus faz coisas tremendas. E nós veremos aqui que Deus transforma Jeremias de um camarada sem esperança, do versículo 18, para um cara completamente esperançoso, lá no final do versículo 28.
Jeremias chega no versículo 25 e afirma que Deus é bom para aqueles que esperam nele. E por que será que ele mudou de opinião? A situação mudou num passe de mágica? Não. Ele estava no mesmo lugar, as coisas estavam ruins do mesmo jeito, e ele muda. Ele larga aquela tristeza e ele começa a ter esperança. O que será que modificou no profeta? Quais foram as diferenças que Jeremias passou a enxergar no Senhor para que ele tivesse esperança? Ele começou a enxergar o Deus da esperança. Ele começou a enxergar que, independente de seus sonhos terem sido consumidos, ele tem um Deus, que é o Deus da esperança. E que é o meu, e que é o seu Deus. E é essa a expectativa para a minha vida que eu quero ter. Essa expectativa que eu quero começar esse 2018, que nós já começamos, essa expectativa que eu quero que você tenha, que ela seja renovada nas nossas vidas. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero ter a certeza de que eu tenho a esperança de que o meu Deus está cuidando de nós e de que Ele trará o melhor para as nossas vidas. E como eu posso ter uma esperança renovada quando tudo parece perdido? Primeiro ponto. Entendendo que ter esperança no Senhor é uma decisão racional e um ato de fé. Vejam aí no versículo 22. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nem os bereanos, para conferir. E diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Às vezes nós temos um costume meio errado de dividir razão e fé, né? A gente divide um pouco a questão, não, isso é racional, não, isso é fé. As duas coisas estão completamente interligadas. E depois de demonstrar aqui desespero, Jeremias resolveu fazer o quê? Relembrar de tudo o que ele sabia a respeito de Deus. Ele relembrou que o Senhor cumpre a sua palavra, pois isso faz parte do caráter de Deus. Isso faz parte da formação de Deus. Ele cumpre, ele não mente, ele não se engana. E ele concentra aqui, Jeremias concentra toda a sua atenção no Senhor. Em vez de permitir que as circunstâncias o encurralassem em desânimo, em dor, em tristeza, ele fala sobre as misericórdias e a fidelidade do Senhor. E ele fala isso enquanto ele olha para Jerusalém destruída. E ele se lembra que aquilo pode o quê? Lhe dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E quando nós fixamos nossos olhos em Deus, recordando que Deus é fiel, e contando as inúmeras bênçãos em nossas vidas, nós renovamos as nossas forças. Eu tenho certeza que se você parar 5 minutos e olhar para trás, você não vai conseguir contar quantas bênçãos o Senhor já te deu. Talvez você nem lembre delas, de todas elas. Talvez a gente nem lembre, né? Livramento, sustento, tantas coisas, direção. O Senhor nos abençoa o tempo todo. E eu posso olhar para trás e falar, puxa vida, Deus é comigo. Ele não foi, Ele não será. Ele é constante, é uma coisa contínua. É muito fácil a gente se desesperar quando a gente vê que alguma coisa está complicada do lado, né? O salário acaba no dia 15, mas o mês termina no dia 30. É um negócio complicado, te deixa lá meio desesperado. Mas quando você começa a olhar para trás, quando você começa a enxergar o quanto Deus tem feito e já fez na sua vida, você começa a ver que nós podemos ter esperança. Nós sentimos a compaixão, o amor e a fidelidade de Deus que são enormes, são gigantescos. E mesmo que eu e você muitas vezes tenhamos sentimentos ruins, eu vou dizer para você, eu procuro não confiar nos meus sentimentos. Porque às vezes a gente sente, isso não vai dar certo. Isso não é legal. Isso, não. Quando os desapontamentos acontecem, eu procuro correr para a palavra de Deus. Para entender que Deus tem promessas e o seu caráter é imutável. Então, se a coisa ficou difícil lá, se aconteceu algo que a gente não esperava, Deus, eu tenho que esperar no Senhor.
Não é fácil. Não é fácil. Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar e tudo. Não é fácil, gente. Mas eu tenho que ser persistente. Porque eu tenho um Deus que é imutável. Eu tenho um Deus que promete e cumpre. Eu tenho um Deus que me dá esperança. Como eu posso ter uma esperança renovada quando tudo parece perdido? Segundo ponto. Depositando a nossa esperança no Senhor e reforçando a compreensão de que apenas Deus pode nos satisfazer. O verso 24 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Essa é uma declaração que revela a completa, total dependência de Jeremias ao Senhor. Revela a dependência de um homem a Deus. Com essas palavras, Jeremias afirma que somente Deus é suficiente. É Deus quem sustenta, quem realiza e quem satisfaz. Mesmo em meio aos maiores problemas, desapontamentos, decepções, tristezas, dificuldades financeiras, seja lá o que for, somente Deus é suficiente, sustenta, realiza e satisfaz. E essas palavras nos livram de procurar outras coisas que, na verdade, não nos satisfazem, nos enganam. Por alguns momentos, temporariamente, né? Eu lembro de que teve uma época, muitos anos atrás, eu cheguei a assistir 3 filmes de uma vez. Na televisão, no DVD, videocassete na época, né? Eu posso entregar a minha idade, né? Afinal de contas, meu pastor falou aqui que ele lembra do pedágio quando era em centavos, então eu posso falar do videocassete, não é verdade? Mas ninguém riu de novo, eu preciso melhorar isso, tem que fazer um outro curso. Mas às vezes nós procuramos felicidades temporárias, né? Assim, para enganar, né? Para aquela coisa de, não, preciso desestressar. E às vezes você até fica um pouco mais tranquilo, mas é momentâneo. A verdadeira satisfação, ela está única e exclusivamente no Senhor. E como eu posso ter a esperança renovada quando tudo parece perdido? Terceiro ponto. Depositando a esperança no Senhor com reflexão e quietude. Verso 26 ao 28 diz: bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Como eu gostaria de ficar quieto, de ficar tranquilo em frente a todos os meus problemas. Essa semana eu estava brincando com a Luciana e eu falei assim, puxa, quem dera, né? Se a gente pudesse pegar agora e sair para viajar uns dias, descansar, né? Aí ela falou, todo mundo? Aí eu fiz assim, Aí ela, eu, você, o Daniel e a Letícia? Ela, tá, só eu e você? Aí ela, sozinho? Aí eu falei, Mas era só uma brincadeira, não pelo viajar, mas para às vezes realmente você ficar sozinho. Ficar sozinho. Jesus foi muito bom quando ele falou assim, olha, você quer orar? Vai lá para o quarto, fecha a porta, fica sozinho, fala comigo. E como eu gostaria de ficar quietinho, tranquilo, diante das provações, refletindo no caráter e nas promessas de Deus. Porque se eu ficar olhando para mim, eu entro em desespero. Se nós ficarmos olhando para nós entraremos em desespero. E aí é bom você ficar ali quietinho e olhar e refletir que você tem um Deus que pode todas as coisas. Eu luto para tentar conseguir esperar, para tentar conseguir confiar, para tentar conseguir descansar pacientemente no Senhor. Eu luto, porque eu vou dizer para vocês, não é bolinho não. Não é fácil. Eu também quero tudo agora, eu também quero tudo já, nesse instante, né? Miojo lá, 3 minutos está pronto, acabou, tem que ser ali, rapidinho. E a gente vive se distraindo, eu vivo me distraindo com quem pede atenção, com quem está do lado, então me lembrando dos sonhos que eu queria e que eles não se realizaram. E aí eu fico pensando, puxa vida, queria tanto que isso acontecesse, não aconteceu, e eu acho que não vai dar mais para acontecer. E aí isso, o que acontece? É o cupim que vai minando, que vai comendo a base da minha fé. Eu confesso que muitas vezes, ao invés de fincar a minha fé, o meu coração nas promessas e nas pessoas de Deus, eu tento agir por mim mesmo.
E será que nós muitas vezes não tentamos agir por nós mesmos? A gente ora, né? E vai lá e faz. Há duas situações complicadas. Às vezes a gente ora e não faz o que é da nossa obrigação. E outras vezes a gente ora e vai fazendo e só pedindo para que Deus vá abençoando e acertando o que eu quero, né? O que é da minha responsabilidade, Deus não vai fazer. Deus é o Deus do impossível. Mas o que é impossível é Ele quem faz. Um exemplo bobo para a gente entender melhor isso aí. Eu quero um emprego, eu tenho que mandar meus currículos. Eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar. E eu vou lá e mando. Essa é a minha parte. O impossível Deus vai fazer. Ele vai me colocar onde Ele quiser, da forma que achar melhor. Então essa é a minha parte. O profeta Jeremias aqui descobriu e reconhece a importância de contemplar o silêncio em Deus, de contemplar Deus Deus falar, ouvir Deus falar e depender inteiramente dele. O verso 28 diz isso: assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo pôs sobre ele. Assente-se, fique em silêncio, fique tranquilo, ouça Deus falar ao seu coração e você vai ver como a sua esperança será renovada. Como eu posso ter esperança renovada quando tudo parece perdido? O quarto ponto diz: entendendo que a esperança ela é significativa e absolutamente essencial para os momentos mais difíceis. O verso 32: pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias. A esperança é um sentimento crucial que afeta tudo aquilo que pensamos e tudo aquilo que sentimos. Ela influencia quando eu estou contente, quando eu estou descontente. Ela incide na minha perspectiva sobre o mundo, na minha visão sobre as coisas. O meu sucesso ou o meu fracasso, ele muitas vezes depende da minha capacidade de enxergar e de ter esperança, de amar o meu Deus de todo o coração, né? E também de amar o meu próximo. Se eu tiver esperança, eu tenho uma postura diferente. O meu humor depende muito da minha esperança. E quando eu digo meu, eu estou falando do nosso, né? Se você vê que o fim do mês está chegando, as coisas estão apertadas, e você não tem a menor esperança de que Deus faça alguma coisa, você vai ficar azedo, amargo, você vai ficar difícil, né? Agora, quando você tem esperança de que Deus está te sustentando, de que Deus está cuidando de você, as coisas fluem de uma forma mais fácil. E Deus pretende realizar em mim, através de mim e através de você, que as pessoas conheçam a Ele, quando eu mostro que eu tenho uma esperança, que não dá para entender, que não dá para mensurar, que não é palpável. A esperança cativa o meu coração, cativa a minha mente, ela motiva o meu coração, ela motiva o meu espírito, ela motiva a minha emoção, e ela me incentiva a fazer grandes coisas, e grandes coisas para o Senhor, mesmo quando não existe nenhuma possibilidade das coisas acontecerem, a esperança me motiva a fazê-las, né? Eu conversava com a pastora muito rapidamente essa semana na quinta-feira, e ela me falou de uma determinada situação, e eu falei assim, puxa, que bom isso. E você começa a ver as coisas com esperança, de que elas aconteçam, de que elas mudem, de que elas se transformem. Isso depende de mim e depende de você. 2 ou 3 vão trabalhar, mas todo o restante tem que estar ali motivado, crendo que as coisas vão mudar. Quando eu paro de depositar a minha esperança no Senhor, a minha alegria desaparece. Se eu não tenho esperança, eu fico triste. Ao contrário disso, à medida que eu consigo depositar a minha confiança no Senhor, eu vou ficando mais alegre. A gente parece bobo, a gente fica tranquilo, e as pessoas olham, está rindo do quê? Estou com Deus, vai. Preciso de mais alguma coisa, né? Quando eu espero no Senhor, eu tenho paz em meio à tragédia. Eu tenho harmonia diante dos desapontamentos e confiança para enfrentar qualquer coisa. Por isso, nós podemos afirmar, como Jeremias, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Ele fala aí no verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amados, a nossa esperança,
ela vem de Deus, ela está em Deus e ela vai em direção a Deus, que é a nossa única garantia de que nós podemos vencer. Eu e você somos nada, ou como diz lá em Isaías 62, nós somos menos do que nada. Se eu digo que sou nada, já estou achando que sou alguma coisa, porque a Bíblia diz que eu sou menos do que nada. Mas se eu tenho a esperança nesse Deus, eu posso ter a minha vida renovada, eu posso ter a minha vida transformada, eu posso ter a esperança que vai virar a certeza de que tudo aquilo que eu vivo será, de tudo aquilo que eu viverei será melhor. E esse melhor pode até não ser aqui, agora, mas a gente vai morar no céu. Amados, eu já comprei um sobradão de frente para Deus, Paulo do lado, Moisés do outro, tem um janelão enorme. Eu vou para lá, e quem quiser vem junto também, a casa é nossa. Nós temos que viver nessa esperança, nós somos peregrinos, passageiros aqui. O que nós estamos passando aqui é muito rápido, perto da eternidade toda que nós estaremos com o Senhor. E eu preciso ter essa esperança, eu preciso ter essa certeza de que eu estou com o Senhor, de que nós estamos com o Senhor. Mesmo que tudo pareça difícil, continue esperando contra a esperança. Romanos 4,18 fala isso. E eu acho esse verso muito interessante. Espere contra a esperança. Você olha e você fala, não tem jeito, não vai dar. Não tem como eu esperar alguma coisa daqui. E a Bíblia diz, espere. Tenha esperança no Senhor. Se olharmos somente os problemas, nós ficaremos limitados a eles e nós não conseguiremos enxergar. Né? É aquela velha frase que todo mundo conhece. Não conte a Deus os seus problemas, mas conte a seus problemas o tamanho do seu Deus. Eu tenho que ter essa esperança. Até que o Deus da esperança nos encha de todo gozo, de toda alegria, de toda paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15:13 diz isso. A esperança vem em mim através do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, nunca desanime. Mesmo que para o homem não tenha nenhuma chance, não desanime. Para Deus, nada é impossível. E se você puder levar alguma coisa agora, leva para essa semana, que você pode ter esperança. Quando a dúvida aparecer, tenha esperança. Sexta-feira nós tivemos uma reunião com os jovens lá em casa, e eu achei muito bonito o que um jovem falou, muito corajoso, né? Porque ele falou assim, olha, às vezes em outras palavras, ele falou assim, às vezes eu duvido de Deus. Às vezes eu duvido da minha vida com Deus. E normalmente nós não falamos isso, né? Como é que eu vou falar um negócio desse? Né? O que vão pensar de mim? E ele falou isso, eu falei, glória a Deus. Todos nós temos dúvidas, todos nós temos medo, mas todos nós podemos recorrer a um Pai que cuida de nós. Todos nós podemos recorrer a um Pai que diz que não vai nos deixar sozinhos. Todos nós podemos recorrer a um Pai que diz que é o Pai da esperança e que nele nós podemos esperar todas as coisas, porque Ele cuida de nós. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Eu não vou pedir para que você venha aqui. A gente está com o horário adiantado, mas eu queria orar. E queria pedir que você fechasse seus olhos nesse instante. E que você falasse com Deus. Coloca para Deus agora aquilo que está no seu coração. O que será que tem trazido dúvida? O que será que tem corroído as bases da sua fé? O que será que tem te deixado entristecido, amargurado, desencorajado? O que será que vem pela frente? Nós não sabemos. Eu não sei. Mas fale com Deus. Fale aquilo que está aí no seu coração. Fale com Ele, Pai, eu talvez não entenda. Talvez eu tenha dificuldade. Talvez eu esteja com medo. Talvez eu tenha medo de dizer que estou com medo. Mas eu quero ter esperança. Eu quero ter a esperança que transforma a minha vida. Eu quero ter a esperança que transforma o meu coração. Eu quero sentir que o Senhor cuida de mim, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor cuida da sua igreja, que o Senhor cuida da nossa
igreja, que o Senhor cuida em cada momento das nossas vidas. Ore, fale com Deus. Derrame seu coração diante do Senhor. Ele é pronto para ouvir. Ele é pronto para entender. Ele entende as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ele entende que nós, muitas vezes, não sabemos nem como falar, nem como agir. Mas Ele ali nos ouve. E Ele atende o nosso coração. Pai, Senhor, meu profundo desejo é aprender a Te louvar quando algo ruim acontece às pessoas boas. Por mais que eu não entenda, Senhor, eu quero Te louvar e Te adorar quando coisas ruins acontecem comigo, com os meus irmãos, quando o Senhor diz não, quando o Senhor diz sim, ou quando o Senhor diz apenas espere. Quando as tempestades da dúvida começam a ameaçar a minha fé, Senhor, eu quero Te louvar, eu quero Te adorar, Jesus. Quando eu sou tentado a questionar, Senhor, o Teu amor e a Tua integridade pelas minhas fraquezas, Senhor, eu quero Te louvar. Senhor, me ajuda nessas horas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda cada um de nós aqui. Senhor, obrigado porque podemos ver na Tua palavra tantos exemplos, Senhor, de homens como Jeremias e tantos outros que lutaram e esperaram e lutaram contra a esperança. E mesmo assim, esperaram no Senhor. Senhor, eu quero aprender a confiar em Ti, mesmo enfrentando dificuldades, tragédias, mortes, dúvidas. Senhor, eu quero aprender a confiar em Ti em todo o tempo, Pai. Senhor, ergue o meu rosto. Tu és o meu refúgio, a minha âncora, Senhor. Tu és a minha esperança. Tu és o Deus da esperança, Senhor. E eu peço, me enche com a Tua alegria, me enche da Tua paz, Senhor. Enche a Tua igreja. Senhor, que sejamos ricos em esperança pelo Teu Santo Espírito. Que Ele trabalhe nos nossos corações, ó Pai. Que Ele passeie no nosso meio e venha agir em nós e através de nós, Senhor. Pai, que haja a esperança e a certeza de que Tu és o nosso Deus, de que o Senhor é quem cuida de nós, de que o Senhor é quem faz todas as coisas. E nós estamos aqui única e exclusivamente para honrar, para glorificar o Teu nome, para testemunhar da Tua palavra, para levar aqueles que estão sem esperança no mundo a enxergar que só em Ti podemos ter a esperança da vida eterna, que só em Ti, Senhor, podemos ter alegria, paz, tranquilidade, podemos ter amor verdadeiro. Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor. Queremos uma semana diferente. Não pedimos bênçãos, mas pedimos a Tua presença. Pedimos a ação do Teu Santo Espírito nos nossos corações, nos transformando, Pai, e nos enchendo de esperança, trazendo a esperança de que, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, o Senhor está conosco. Isso é o que nós pedimos, Pai. Pedimos o Teu amor em nós, apesar de nós, apesar de mim, Senhor, das falhas do meu caráter, Senhor, apesar das minhas fraquezas, apesar das fraquezas dos meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito e mostre a esperança verdadeira que só há no Senhor. E nós Te louvamos e Te agradecemos isso. No nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor, de toda adoração.